Oi, eu sou Sara Gomes, idealizadora do método BSD, do ensino de balé, e hoje nós vamos conversar sobre a divisão de faixa etária no ensino do balé. É muito comum nas escolas regulares a administração de aulas para as turmas mistas. O que é que isso quer dizer? Numa mesma turma, são ensinados conteúdos de balé para crianças de várias idades diferentes. Então, você tem uma turma com alunos de 3, alunos de 9, alunos de 12, de 13, enfim. É mista, realmente é uma turma mista. E aí, eu já tive a oportunidade de ministrar aulas assim também. E aí, quais são os pontos negativos disso tudo? Primeiro, porque a divisão da faixa etária ela é muito importante para que a gente possa aplicar o conteúdo de acordo com o que cada criança realmente ela é capaz de fazer. Nós sabemos que cada criança ela aprende de uma forma muito particular, mas nós temos uma visão geral do que cada idade consegue fazer fisicamente e também tem um aspecto cognitivo. Claro que às vezes surpreende. Às vezes a gente tem uma criança de 3, 4 anos que alcança algo a mais. E aí o professor, com esse olhar, consegue aplicar algo mais diferenciado para essa criança. Porém, de uma forma geral, a aula foi preparada para crianças de 3 a 6 anos, do que elas são capazes de fazer e elas o que são capazes de compreender, cognitivamente falando e fisicamente falando. E aí, você nessa aula do Baby Class, você trabalhando coordenação motora, musicalidade, e aí isso também vai ser trabalhado em outras faixas etárias também. Mas aí, a forma como você passa esse conteúdo é totalmente diferente de como você fala com uma criança de 3 anos para uma criança de 9. E, a partir dos 7 anos, a gente já começa a trabalhar o ensino mais técnico do balé. Que com 3, 6 anos, você não está trabalhando DO em criança, você não está cobrando postura neutra, como se colocar na barra, essas coisas todas. Não, você está trabalhando outras coisas na criança. E aí a ludicidade está bem grudadinha com todo o desenvolvimento desse conteúdo. E aí, quando a criança faz 7 anos, ela, de acordo com o nosso método, nós chamamos de turma preliminar, onde nós vamos começar a trabalhar o ensino mais técnico do balé, certo? E aí nós temos a preliminar 1 e a preliminar 2, que são conteúdos bem casadinhos. A aluna que concluiu o preliminar 1, ela vai passar para o preliminar 2. Essa faixa etária é de 7 a 8 anos. Essa criança tem 8 anos e ela não fez o preliminar 1, então ela vai fazer o preliminar 1 primeiro, para depois ir para o preliminar 2, tá certo? Em outros métodos chama de iniciação ao balé, e aí é só uma questão de nomenclatura mesmo. E aí, então, voltamos. Baby Class de 3 a 6, preliminar 1 e 2, de 7 a 8, aí temos o infantil de 9 a 11 anos, e depois iniciamos o juvenil e depois o adulto. E aí a gente faz essa divisão inicialmente pela faixa etária e depois a gente vai fazendo pelo nível técnico, tá certo? Porque é muito importante que a criança consiga acompanhar o ritmo da turma. Vai ser mais trabalhoso para o professor ter uma turma toda já iniciada, que já sabe barra, já sabe fazer esporte de braço, enfim. E aí, de repente, chega uma aluna que não conhece ainda o balé e aí você vai ter que introduzir tudo isso para ela. Vai ser ruim para ela, porque ela vai se sentir desmotivada, porque todas as outras colegas já estão fazendo isso. Ou você vai ter que atrasar o conteúdo para que essa aluna, ela acompanhe. E aí, consequentemente, a turma vai sentir um pouquinho também. E aí, você precisa ter essa divisão de faixa etária que vai facilitar bastante e vai ajudar você a avançar o seu conteúdo. Você respeitando a faixa etária e o conteúdo para aquela série. E aí, voltando lá para o assunto da turma mista. E aí, como é que você fazia? Como é que eu, Sara, fazia para poder ensinar na turma mista? Então, eu dividia a sala. Uma parte ficava na barra, outra parte ficava no solo, geralmente as babies, né? E aí,
elas estavam fazendo exercício e aí eu ia verificar o que é que as maiores estavam fazendo na barra. Então, embora o assunto fosse passado, um lado ficava prejudicado. Porque quando eu saía lá de dar atenção ao baby para poder fazer uma correção nas meninas que estavam lá na barra, eu perdia esse tempo, compreende? E aí há esse atraso. Porque o tempo que eu teria para dar toda a atenção para as meninas que estavam na barra, eu estava compartilhando com os babies, com as minhas babies. E o contrário também acontecia. Dar atenção às babies, porque se elas ficarem sozinhas, elas podem se machucar, fazer um exercício de forma errada, e enfim. Criança precisa de atenção, a gente precisa estar vidrada nelas. E aí, eu saía e acabava desassistindo uma parte. E aí, você que é professor, você sabe, o tempo é precioso. Então, são 50 minutos de aula, então 50 minutos específicos para aquilo. Até porque a sua forma de trabalhar vai ser muito melhor, vai ser muito mais tranquila. Você poder usar uma linguagem onde todas vão poder entender o que você está fazendo. Então, imagina que você vai fazer uma aula temática para uma criança de 3 anos. E aí, com uma turma maior de 15 anos, você não vai fazer uma aula temática, porque para elas já não tem mais aquele encanto e aquela fantasia, já não acham tão maravilhosa essa história de princesa e conto de fadas. E aí, isso não só acontece com a questão da aula temática, é apenas um exemplo. Mas a faixa etária é importante, tanto é que no ensino regular você tem essa divisão de faixa etária, porque a criança precisa acompanhar o ritmo daquilo que está sendo ensinado. E não é porque é balé que você faz plié e todo mundo faz plié do seu jeito e tá tudo bem. Porque no final da aula, você como bom professor, você sabe que não só no final da aula, vou falar do final do ano letivo, você precisa produzir resultado. E o resultado precisa ser bom, não é verdade? Porque se não estiver bom, você vai ter que voltar, rever o seu planejamento, que foi o que a gente conversou nos primeiros vídeos. Você precisa voltar, rever seu conteúdo e ver o que está acontecendo, que as alunos não estão aprendendo. Então, essa divisão de faixa etária vai facilitar muito. E aí, o que é que eu faço? Divida por faixa etária, que você vai ver como vai facilitar a sua vida e como você vai conseguir produzir os resultados. Tanto a nível de coreografia, de interação, entre ambos, em todas as situações que você for citar, que eu for citar aqui, você vai ver que vai ser bem melhor para a criança. Ela se relacionar com crianças da mesma idade. Isso é o nível de aprendizagem. Nada impede que em outro momento ela possa, sim, socializar com crianças de outra idade. Isso até traz benefício para ela. Mas no ambiente de ensino-aprendizagem, é importante você utilizar a linguagem adequada para a faixa etária da criança e também que ela possa ali não se sentir prejudicada nesse aspecto. Então, valorize o seu tempo de aula, aplique o conteúdo de forma bem certinha. E se você tem alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários alguma sugestão. E eu vou só relembrar. O Baby Class de 3 a 6, preliminar 1, 7 e 8, preliminar 1 e preliminar 2, certo? E a infantil e a turma juvenil. Ah, mas eu trabalho com grades, com séries, então esse nivelamento geralmente são trabalhados com pessoas que utilizam outros tipos de metodologias, né? E aí eu estou explicando o nosso método, que é o método BCD, a forma como nós, na nossa escola, nós dividimos, a princípio por faixa etária e posteriormente por nível técnico. Então, se você clicou gostou desse vídeo, se você gostou desse vídeo, você clica em gostei, se inscreve no nosso canal e até breve.